Olá, sejam bem-vindos ao curso de francês instrumental. Nessa etapa, nós vamos estudar algumas resoluções de provas de proficiência, provas dedicadas ao mestrado e o doutorado, obviamente, de universidades federais do Brasil, né? Considerando algumas demandas que eu recebi por e-mail de pessoas que estão estudando em casa, que eu encaminhei materiais. Alguns tiveram certa dificuldade na resolução de provas. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz uma seleção de provas das universidades federais e vou gravar alguns vídeos com propostas de como essas provas podem ser facilmente resolvidas. Então, para começar, eu estabeleci um padrão de estudo para essas provas. A primeira prova que nós vamos analisar, eu vou chamar de prova tipo 1, é uma prova muito frequente nas universidades federais do Nordeste. Qual é a característica principal dessa prova? Normalmente, o texto ele está apresentado em francês, aquele texto que você deve ler para fazer a interpretação, mas as provas, as questões, você deve marcar em caráter objetivo. E essas questões estão colocadas em português. Então, alguns estudantes têm uma certa dificuldade, né, em perceber ou se confundem até para a resolução desse tipo de prova. Então, qual é a característica elementar desse tipo de texto, né? Primeiro, normalmente essa prova ela tem aproximadamente de 8 a 10 questões. Se forem 10 questões, cada uma delas vale 1 ponto, né? Como se trata de uma prova objetiva, você terá o texto em francês integralmente, seguido das questões em português e só deve apresentar uma única resposta correta. Normalmente, as universidades que utilizam esse tipo de prova apresentam textos que são retirados da internet, né? Alguns são reportagens jornalísticas, são textos de revistas, inclusive muitos desses textos estão editados. Frequentemente eles usam publicações de jornais internacionais, algumas vezes artigos científicos adaptados. Muito dificilmente, uma universidade que cobra provas que o texto está em francês e as perguntas que se referem a esse texto em português, dificilmente eles pedem, por exemplo, um capítulo ou um trecho de um livro de núcleo duro da teoria da área que é ofertado o programa. Dificilmente. Essas provas, elas são provas assim que elas apresentam 2 caminhos. Esses caminhos, eles podem estar relacionados à escolha do texto. Então, por exemplo, se for um texto retirado de uma revista ou de um jornal, o estudante ele pode encontrar algumas palavras que não sejam assim de uso tão comum, ou ainda gírias ou termos mais específicos de determinado país ou região. Coisas que necessariamente o estudante não vai aprender, por exemplo, num curso de francês, né? Algo que realmente ele só terá acesso se ele tiver informação em relação aos textos aos assuntos que são tratados nesses textos, ou se ele tiver familiaridade, por exemplo, em ouvir rádio em língua francesa ou ler jornais mesmo em língua francesa. Então, o que você deve fazer, né? Como proceder para resolver esse tipo de prova? Bom, recebeu a prova, a primeira coisa que deve ser feita é fazer a leitura na íntegra desse texto.
Normalmente, ele vai se apresentar em 2 páginas. Tem algumas universidades que usam 3 páginas. Por ele ser um texto mais atualizado, mais acessível, normalmente ele se apresenta maior, né? O que não quer dizer que ele seja fácil ou simples de ser interpretado. Então, a primeira atitude a fazer é pegar a prova nesse sentido, fazer a leitura do texto integralmente e de imediato você marca as palavras que você não conhece, ou os verbos, ou termos, ou conectivos que você não tenha certeza do sentido, né? Eu já falei isso em algum momento, em outro vídeo, a respeito principalmente daquelas palavras que a gente chama de palavras transparentes, que algumas vezes elas são transparentes e elas representam realmente o que a gente acha que elas representam, e outras vezes elas são transparentes, elas se parecem com o nosso idioma, mas elas não significam o que aparentemente significam, né? São falsos cognatos ou faux amis, como se chama em francês. Então, esse tipo de prova, normalmente você recebe uma folha para marcar as respostas, né? A maioria das provas que eu pesquisei, ela exige caneta preta, né? Então, é importante que você leve a caneta preta, mas consulte também o edital de referência, vai que de repente o programa ou quem organiza a prova decide mudar, né, a cor da caneta, mas a maioria é preta. Mas é sempre importante verificar essas instruções, tá? Depois de você identificar as palavras que você não tem certeza do sentido ou não conhece, é importante você riscar mesmo essa prova, né? Identifique os termos que você conhece. Se você tiver mais de um dicionário, por exemplo, se você tiver condições de no dia da prova possuir um dicionário francês-francês unilingue e um dicionário português-francês, pode, né? Se quiser levar até mais de um também, pode. Eu tenho recebido também algumas perguntas a respeito do uso do dicionário. Eu falei isso, acho que no início das aulas gravadas, mas eu vou reforçar aqui. Quais são os dicionários que eu posso recomendar para que vocês possam fazer uma boa prova? São dicionários que são acessíveis e que realmente funcionam. De português brasileiro para o francês, ou seja, o dicionário bilíngue, eu gosto de recomendar o Larousse, aquele popular da capa vermelha, né? Agora, o unilingue pode ser o Larousse, a edição de poche, que é uma edição de bolso, ou pode ser o Le Robert Micro, é um dicionário unilingue também, francês muito bom, com os termos explicados de forma referenciada, inclusive com exemplos. Então, para a prova de proficiência, ele funciona muito bem. Como é proibido utilizar dicionários online, dicionários instalados em celular, ele realmente tem uma função extraordinária na hora da prova, tá? E por fim, como é que você vai se preparar especificamente para fazer essa prova? O que eu aconselho é treinar a tradução de textos antes. Eu já gravei um vídeo aqui iniciando, né, explicando como funciona esse processo de tradução. Mas antes disso, eu gostaria de mostrar para vocês uma prova como exemplo. Para ilustrar o que eu acabei de falar, eu escolhi aqui uma prova bem recente, é de 2018, da Universidade Federal de Sergipe, né, uma prova de proficiência em língua francesa. As questões que eu falei para vocês estão aqui, né? Vocês vão ter um texto, uma folha de respostas à parte, não é permitido usar corretivo na folha de resposta. Esse caderno aqui, você pode riscar à vontade, o que não pode riscar é a folha de respostas, somente na hora que você for marcar mesmo, né, as respostas corretas. Então, veja, aqui você tem um texto chamado Ici, les lesbiennes sont invisibles. É um texto por la sociologue Salima Amari. L'effacement des femmes
homme au mot dont le quartier sensible est à la fois choisi et subi. Essa informação ela está aqui no chapeau da apresentação do texto, né? Você pode ver que é um texto da sociologia, ele é feito num formato como se fosse uma entrevista, né? A socióloga vai fazer uma entrevista e respondendo a essas perguntas na entrevista. Nós não teremos tempo, obviamente, de ler todo o texto em francês, mas eu vou rolar aqui para que vocês possam visualizar, né? Então, vamos imaginar que nós estivéssemos fazendo a prova. Então, eu já começaria fazendo essa leitura, identificando as palavras que eu não conheço na primeira leitura. Vocês vão perceber que esse texto ele foi tirado, como eu falei, de um artigo jornalístico. Então, ele tem aqui, olha, são quase 3 páginas de texto, né? Quase ao final, na metade da terceira página, começam as questões. Então, você vai ver que o texto está todo em francês, né? Então, você já fez a leitura, já marcou as palavras que você não conhece. E aí, você vai fazer a leitura das questões. Não marque nada ainda. Primeiro, leia as questões. Como eu falei antes, essa prova, normalmente, elas apresentam 8 ou 10 questões. Essa daqui, especificamente, ela tem 10, tá? Então, peguei a prova, o que eu vou fazer? Essa prova, ela tem a durabilidade de 3 horas, né? Você tem 3 horas para executá-la. O texto é um texto de 2 páginas e meia, então se você praticar antes, é melhor. Então, como é que você vai praticar? Vou mostrar aqui. Aqui eu vou usar o texto, né? Mas é claro, como vocês não vão ter acesso ao texto da prova, vocês podem praticar isso com outros textos que eu vou indicar, os sites específicos que vocês podem anotar e depois buscar. Como é que você vai fazer esse processo? Depois de fazer a leitura, você faz uma pequena tradução, a grosso modo, uma tradução ligeira, digamos assim. Como funciona essa tradução? Você recorta parágrafos do texto, parágrafo por parágrafo. Aqui eu já estou falando do exercício, tá? Que você vai fazer antes de fazer a resolução dessa prova. Então, você recorta o texto e vai fazendo a tradução abaixo de cada parágrafo. Então, esse aqui eu já estou mostrando uma tradução a grosso modo do que o texto aparentemente apresenta, né? Então, algumas vezes tem expressões em outros idiomas, normalmente no inglês, porque são expressões orais, né? Outras vezes tem alguns termos que não existem no nosso idioma, então aí você precisa realmente estar atento às leituras atualizadas, jornalísticas, rádio, né? Inclusive, eu gostaria de destacar aqui, por exemplo, esse termo que eu encontrei ao final da resolução, num trecho do texto que diz: ela tinha medo de cruzar com rebeus, né? Então, rebeu é uma palavra que não é tão frequente no português brasileiro. Ela designa imigrantes do Maghreb. Então, esse é um termo que você só vai ter acesso ou compreender se você realmente estiver por dentro dessas informações mais atualizadas, né? Então, ao fazer esse exercício de leitura dos parágrafos e de tradução, você deve estar se perguntando, né? Mas como e onde e quais tipos de texto eu vou usar para executar essa tarefa? Eu gostaria de recomendar para treinar essa tradução de textos, principalmente para quem vai fazer prova desse tipo, né, prova que o texto está em francês e as questões estão em português, com textos jornalísticos que estão disponíveis gratuitamente nesses sites que eu vou mostrar para vocês agora, tá? O primeiro é o Le Monde Diplomatique,
E aí, por que o Le Monde Diplomatique e não o Le Monde mesmo? Quando você acessar esses sites do seu computador, alguns deles têm a versão em português, né? Mas o interessante mesmo é que você reconheça esses sites em francês. Assim você pode atualizar o seu vocabulário, pode ter acesso a termos novos, como por exemplo o rebeu, que nós vimos nessa prova, o Le Figaro também. E um último e não menos importante, que é esse aqui, artigos e capítulos de livros em todas as áreas do conhecimento. Esse aqui é a cereja do bolo dessa aula, tá? É um site que é o Carne Info. É um site que ele disponibiliza uma série de materiais, capítulos de livros recortados, edições de revistas antigas, artigos científicos atualizados, enfim. Para você treinar esse exercício da tradução de textos, eu recomendo que você utilize um desses sites. Eu vou mostrar aqui para vocês. Como vocês podem ver, o Le Monde Diplomatique, é só você, obviamente, entrar no Google, escrever o título do jornal Le Monde Diplomatique. Ao escrever a palavra diplomatique, você dá um espaço e digita FR, para que ele seja carregado em francês. Quando aparecer aquela aba, você deseja traduzir português, diga não e mantenha o texto e o site em francês. Bom, o Le Monde Diplomatique, ele é, assim, um jornal maravilhoso, tá? Por quê? Ele tem uma série de informações disponibilizadas, olha, em PDF, às vezes você pode ler e carregar online. Algumas vezes, assim, alguns arquivos, vou mostrar aqui, ó. Olha só, você tem a opção de olhar arquivos do site. Ele tem um áudio, esse tópico, essa aba de áudio é muito excelente. Normalmente são podcasts, né? São áudios curtos que você pode escolher aqui, dando uma breve caminhada pelo site, olha. Tem arquivos do mês, você pode procurar informações mais atualizadas dos outros países ou questões mais específicas. E aí, como é que funciona? É só você clicar aqui, ó, no áudio, você entra no Le Monde, entra no áudio, aí você escolhe um tema, uma reportagem que seja interessante, né, para você. Vamos ver aqui o Que reste-t-il du communisme en Chine? Bom, além de você poder ouvir o áudio sobre o tema tratado, ainda pode também fazer o download, né, se você quiser. E ler também o texto na íntegra, porque ele tem também a transcrição. Então, o Le Monde Diplomatique, esse aqui é um jornal muito acessível, muito cobrado também em provas e que eu recomendo. O segundo é o Le Figaro. Ele está na tela. O Le Figaro, ele tem as abas de política internacional, société, economia, sport, culture, etc. Então você pode fazer aqui uma caminhada, né? Ver, identificar uma área, um termo, uma notícia, uma reportagem que você que te interesse, né? E aí o que você vai fazer? Uma vez que você já escolheu aqui,
Vamos lá. Covid. Então, dentre as reportagens, você pode clicar, né, em qualquer tema, política, economia, cultura. Eu cliquei aqui, o vacinação Covid-19, e você tem um texto, né? Então, como é que você vai fazer? Você vai dar uma olhada, vai copiar essas informações do site, né, dos jornais, colar no Word, como eu mostrei anteriormente, e fazer a tradução parágrafo por parágrafo. Um outro site, e não menos importante, é o que eu citei ainda há pouco, que é o Cairn Info. Vocês podem observar que ele disponibiliza artigos, capítulos de livro, enfim, como eu expliquei anteriormente, revistas, obras inteiras em vários domínios: artes, direito, economia, geografia, história, letras, psicologia, né? Como é que você acessa? Você pode fazer um cadastro, né? Todos esses sites que eu estou mostrando, ele tem uma opção paga e uma opção gratuita. É claro que se você fizer a opção paga, você vai ter muito mais acesso a textos, reportagens e áudios, né? Mas mesmo sem a versão paga, é possível pesquisar bastante coisa aqui nesses sites, né? Então, você vai abrir aqui, vai digitar as palavras que você talvez esteja procurando, um assunto da sua área, né? Eu digitei aqui, por exemplo, negritude, e já me apareceu aqui 2 arquivos. Vejam, ó, alguns desses arquivos, como eu falei, são públicos, gratuitos, e outros são pagos. Então, aparece aqui, dependendo do termo que você vai procurar. Vamos procurar aqui Sartre et la négritude. Então, eu tenho aqui o texto, que é um texto do Joubert, tenho as referências, olha só, né? Texto integralmente. E aí, se você quiser, né, viu que é o que você está procurando, ou é algo que pode ser cobrado na sua área de conhecimento, na prova de proficiência, é interessante você traduzir textos que possivelmente possam ser cobrados na área, né? De textos que estejam dentro da área. Se você dá letras, vai estudar os textos da literatura, da geografia, dos domínios que você vai. E é importante sempre ver o que o programa tá pedindo, né? Então, esse aqui, por exemplo, é um artigo. Ele está disponível integralmente em PDF. E ainda vem as informações todas aqui. Então, é só você apertar o botãozinho de télécharger. E aí aparece já o texto todo em PDF. É um excelente exercício para quem quer estudar com os textos da sua área, né? É sempre bom visualizar o que o programa tem cobrado nas provas de proficiência. Se forem textos de artigos científicos, eu recomendo o Cairn Info. Agora, se forem provas como as que nós vimos, é interessante você fazer esse exercício da tradução com os textos disponíveis, jornalísticos ou de revista, que também funcionam muito bem. A ideia de você fazer uma tradução de textos na sua área ajuda você a adquirir vocabulário ou atualizar o seu vocabulário, principalmente referente aos textos mais recentes, né? É claro que você, quando estiver estudando em casa, pode utilizar o reverso. Eu já comentei do reverso em outro vídeo, mas ele está aí na tela. É um site de tradução automática, né? Claro que você não pode copiar todo o texto, colocar aqui no quadradinho e pedir para fazer a tradução, porque não vai ficar bom. Procure você exercitar essa tradução. Como é que você vai exercitar?
você escolhe o texto da sua área, você copia o texto no Word, separa os parágrafos e vai traduzindo por parágrafos. Ao encontrar um termo que você não entende ou tem dúvida em relação ao emprego dele, aí sim você vem no reverso. Se a frase for uma frase complexa ou que realmente tenha um sentido idiomático e você mesmo lendo não consegue traduzir, também você pode utilizar o reverso para fazer esse tipo de busca, mas não como fonte de tradução automática, né? Porque a gente já falou disso em um outro momento, né? Tradutores automáticos não vão fazer a tua prova, então é importante que você tenha familiaridade com o texto e com o vocabulário. Por fim, como já deu tempo do nosso vídeo, eu deixo aqui o meu contato, né, marianaalves@unifap.br. Se vocês tiverem dúvidas, comentários ou mesmo sugestões para a gravação de próximos vídeos e queiram entrar em contato comigo, eu estou sempre à disposição, sempre respondo os e-mails. Então é isso. Muito obrigada, bons estudos.